Agora vamos juntos de pé abrir a Bíblia no livro de Josué, no primeiro capítulo do livro de Josué. Vamos ler os 9 primeiros versículos do livro de Josué. Josué, capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo 9. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte, corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que foi deixado para nós como instrução, como vida, como alimento, e que a tua palavra essa noite, mais uma vez, venha alimentar o nosso espírito, Pai, venha nos fortalecer. A tua palavra possa dar direção a cada um de nós esta noite. Por isso, o que queremos é ouvir tua voz nesse lugar. Nenhum de nós está interessado nas doutrinas humanas, nas filosofias de vida do mundo, mas sim naquilo que a tua palavra traz para nós. Ela é a verdade, ela liberta, ela mostra o caminho e a direção. E é disso que precisamos, Pai, e é isso que te pedimos. Fala conosco. Usa, Senhor, a minha vida, que eu seja um instrumento em tuas mãos e que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra com poder e barreiras sejam quebradas essa noite, para que o povo de Deus possa ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Eu oro com os irmãos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amados, todos nós conhecemos bem esse texto, em que Deus está dando instruções precisas a Josué a respeito do desafio que estava diante dele, tomar a terra que o Senhor prometera dar ao povo de Israel. Mas, além do que o texto propriamente diz, eu queria imaginar essa noite com você o que essa palavra que Deus deu a Josué tem a ver conosco, igreja do Senhor. Uma palavra lá do Antigo Testamento, de algo que aconteceu no passado, mas no que isso se relaciona conosco. Eu creio que tem tudo a ver com a igreja, porque há uma analogia que nós podemos fazer a respeito desse texto, traçar um paralelo entre Josué e a igreja de Jesus. Deus está dizendo a Josué: ser forte e corajoso, faz a obra, leia a palavra, fique firme nos princípios, para você tomar a terra. Veja, o Senhor deu uma missão muito parecida também à igreja. A igreja tem a missão de levar o Evangelho,
Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, enfrentar lutas, enfrentar dificuldades, romper barreiras, e para isso, ser forte, ser corajosa. Eu creio que as palavras que Deus deu a Josué se aplicam perfeitamente à igreja do Senhor Jesus. Até porque o contexto é um pouco parecido. Moisés está morto e agora a responsabilidade ficou com Josué. Podemos fazer aqui um paralelo, uma analogia, porque eu creio que no texto podemos dizer que Moisés representa Jesus, Josué representa a igreja, nesse contexto que queremos anunciar. E Moisés era o servo do Senhor. Aqui ele é identificado assim: Moisés, meu servo, está morto. Veja, o servo do Senhor é Jesus. A Bíblia se refere assim a ele, o servo, o meu servo, a quem escolhi, a quem chamei. O Senhor Jesus foi o servo perfeito, a Bíblia assim o apresenta, e ao morrer e ressuscitar, nos deixou a missão de fazer aquilo que ele mandou que a gente fizesse, fazer a obra do Senhor. Nos foi delegada esta função. Então Jesus, o servo perfeito, pode ser aqui no texto representado por Moisés, e Josué era o servo de Moisés. Moisés, servo de Deus; Josué, servo de Moisés, assim como nós. Jesus, o servo perfeito, e nós, servos do Senhor Jesus. E estamos atuando para fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Então Josué servia a Moisés, e nós servimos a quem? A Jesus. O versículo 1 diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés serve ao Senhor e nós servimos ao Senhor Jesus. Jesus o servo, nós os servos de Jesus. Josué servia a Moisés. Josué era o fiel servidor de Moisés, a Bíblia diz para nós esta verdade. Então, Moisés também é parecido com Jesus num seguinte aspecto: ele foi o libertador do povo da escravidão do Egito. Você conhece a história. E Jesus, irmãos, Jesus libertou não somente Israel, mas o mundo inteiro da escravidão. Todos agora podem ser livres através da obra realizada por Jesus. Libertou a humanidade toda da escravidão do pecado. E Josué sucedeu Moisés na missão de conduzir o povo para a terra prometida. Veja, em palavras semelhantes, a igreja, de certa maneira, sucedeu Jesus. Sucedeu Jesus com uma missão também, a missão de evangelizar o mundo para também pregar libertação. Não foi o que o Senhor nos mandou fazer? Evangelizar, libertação aos cativos, levar libertação através da palavra. Essa missão Jesus deu à igreja. Ele iniciou e ele disse à igreja: agora vocês continuem a fazer essa obra. É mais ou menos parecido com a missão de Josué, agora que Moisés está morto. Agora Josué precisa continuar aquilo que foi iniciado por Moisés, assim como a igreja precisa continuar aquilo que foi iniciado por Jesus. Então, diante dessa analogia de situações, eu creio que nós podemos fazer uma releitura desse texto, agora aplicando esse texto a nós como igreja. Aquilo que Deus está dizendo para Josué, leia comigo, pensando que Deus está dizendo isso para a igreja. E quem é a igreja, meu amado? A igreja somos nós. Quando você pensa Deus falando com a igreja, você não imagina Deus falando com um prédio. Imagina? Não. Deus está falando com as pessoas. Deus está falando com os seus servos. Quem são os servos de Deus? Tem algum aqui essa noite? Então é conosco que Deus quer falar. Porque a missão também que foi dada a nós. Concorda? Quando Jesus disse que a igreja deveria fazer esta missão, ele não disse que seria um prédio ou uma instituição que faria isso, mas sim os discípulos, as pessoas que ele considera como a igreja do Senhor.
Então, lendo esse texto e trazendo para o contexto da igreja, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco aqui essa noite. Porque na mensagem de Deus dirigida a Josué, o que mais é enfatizado pelo Senhor é coragem. Leia de novo o texto e veja quantas vezes Deus diz para Josué: coragem, tenha coragem, porque há uma obra a ser feita, há obstáculos para serem transpostos, e você só conseguirá ter bom êxito se tiver coragem. Meu amado, sem coragem a gente não faz coisa alguma. Sem coragem você nem sai para trabalhar na segunda-feira. Você não faz nada se você não tiver coragem. Se você se deixar dominar pelo medo, pela angústia, nada você vai conseguir realizar. A igreja, então, não poderia também ter esse sentimento. Por isso eu creio que essa palavra se aplica à igreja. Deus está nos dizendo: tenham coragem para fazer o que é necessário fazer. E por que é necessário coragem? Porque você vai enfrentar obstáculos. Você vai enfrentar pessoas que não vão querer ouvir aquilo que você tem a dizer, que não vão querer receber o Evangelho. Assim como Josué iria enfrentar pessoas que não iriam ceder aquele terreno de bom grado para ele. Ele precisaria tomar, ele precisaria conquistar. Em determinado modo, a igreja também tem a missão de conquistar o mundo para Jesus, pregar o Evangelho, trazer pessoas para Cristo. E isto é uma batalha. E para enfrentar essa batalha, a mensagem para nós também é coragem. Irmãos, quantos de nós, Igreja do Senhor, estamos hoje desanimados? E o tempo requer de nós cada vez mais coragem. E na história inteira da igreja, você vai olhar desde o início até agora, nada foi fácil para a igreja, irmãos. E quando foi fácil, deu problema, houve desvirtuamento da igreja, né? Quando a igreja encontrou facilidade, encontrou apoio do Estado, encontrou gente facilitando a sua vida, ela se corrompeu. A igreja verdadeira sempre vai encontrar dificuldade. A mensagem verdadeira do Evangelho sempre encontrará resistência. Ela não será recebida de bom grado pela maioria das pessoas. Então, todo o tempo da história da igreja, nós vemos essa realidade, e hoje não é diferente. E hoje talvez as coisas comecem até a piorar. Comecem a piorar paulatinamente, quanto mais o tempo da volta de Cristo se aproxima. O próprio Senhor questionou: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Irmãos, as pessoas hoje estão cada vez mais secas, não é? Cada vez mais sem fé, cada vez mais distantes de Deus e não querem se aproximar dele. Cada vez mais estão se tornando opositoras de Deus. Uma coisa é você não querer ouvir falar do Evangelho, outra coisa é você se opor ao Evangelho. Então, nós estamos passando do tempo que as pessoas simplesmente deixam de querer ouvir, mas estamos chegando ao tempo em que elas não vão querer, de fato, de maneira nenhuma, que você fale. Elas vão se opor à pregação do Evangelho. E aí, o que faremos se não tivermos coragem, como o Senhor está requerendo de Josué, e eu creio que Ele requer de nós? Então, uma das coisas que a igreja mais precisa hoje em dia é coragem. Na verdade, coragem é essencial para a vida, irmãos. Se você não tiver coragem, você não faz nada. Você se acovarda diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer resistência, você desiste. Veja como é a vida de alguém que desiste fácil. Há vitória para quem desiste fácil, irmãos? Há vitória para quem entrega os pontos? Não há vitória. Há só derrota, conformismo, não é? Então, coragem é essencial para tudo na vida, inclusive para cumprirmos o papel da igreja que o Senhor tem para nós. Então, Deus está chamando, eu creio, corajosos para fazer a sua obra. Corajosos para serem crentes, corajosos para se afirmarem como crentes, para viverem como crentes, para não se misturarem ao que o mundo está oferecendo, para ficarem firmes nas suas convicções. Mais do que nunca será necessário nos últimos dias que a igreja tenha coragem. E quando Deus quer fazer a sua obra, Ele só conta com corajosos. Deus não conta com covardes, irmãos. Ele não está selecionando pessoas
por sua capacidade intelectual. Você vê que não é assim que Deus faz. Olha para os próprios discípulos de Jesus, nem todos eram letrados, foram escolhidos porque tinham faculdade. Não, Jesus também chamou pessoas humildes como Pedro, um pescador, sem muita instrução. Também chamou o apóstolo Paulo, já um oposto de Pedro, cheio da instrução. Então, o parâmetro de Deus não é esse. Mas o parâmetro de Deus certamente é que aquele que foi chamado tenha coragem. Covarde eu nunca vi Deus chamar. Preguiçoso, muito menos, né, irmãos? Deus só chama quem está disponível e quem tem coragem para enfrentar os desafios. E assim foi a chamada de Jesus, veja, para os seus discípulos. Mateus está trabalhando lá na coletoria de impostos, ele diz, vem, e Mateus larga tudo e vai. Tem que ter coragem para isso? Tem ou não tem, irmãos? Coragem é o requisito. Veja, quando Deus chamou Gideão, um episódio conhecido, vamos ler depois aí Juízes, abra aí Juízes capítulo 7. Essa chamada de Gideão é muito significativa, porque quando ele chama Gideão, ele chama os corajosos de Gideão. Ele não chama os covardes, muito pelo contrário, os covardes ele manda ir para casa. Juízes capítulo 7, versículo 3, diz assim, apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, o que ele diz? Volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Que coisa preocupante, hein, gente? 32.000 pessoas. Tímidos e covardes eram 2/3 praticamente, né? 22.000 voltam, porque são tímidos e covardes. Se Deus hoje fizer essa chamada na igreja, os tímidos e covardes voltem para casa, quantos vão ficar aqui no salão, irmãos? Como é que vai ser essa história? Pensa nisso. Tímidos e covardes. Quantos de nós somos covardes, né? Somos tímidos, no sentido de que não nos dispusemos a fazer a obra do Senhor? Quantos de nós, né? A gente foge da responsabilidade? Isso é covardia, é uma timidez que nos esconde, não é? E aqui 22.000 pessoas voltam atrás, simplesmente por essa chamada. E disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais, faze-o descer as águas, e ali os provarei, aquele que eu disser, esse irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porá à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire cada um para o seu lugar. Deus selecionou daqueles 10.000 que ficaram, só 300. E qual foi o critério? Preparo, atenção, postura, como eu já preguei aqui sobre esse texto, queridos. O critério de lamber as águas é a atenção que tinha que ser tomada naquela postura. Os outros se jogaram na água, os outros entraram de joelho, tomaram banho, né, molharam tudo, de repente ficaram brincando de água um com o outro, mas só 300 que foram diligentes na hora de fazer algo tão simples quanto beber água, mas mantiveram uma postura de coragem, de vigilância, que é a postura que Deus está esperando da igreja, queridos. Não a postura de brincadeira, né, de oba-oba, vamos brincar, vamos dançar, jogar aguinho no outro. Deus está esperando uma postura de cada um de nós. E com esses 300, que a Bíblia os qualifica como homens de coragem de Gideão, foi que Deus deu a vitória a Gideão sobre os midianitas. Então são os corajosos que o Senhor vai separar e vai levantar. Outro exemplo para você está em 1 Crônicas 12. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 1 e 2, depois o 8. Diz assim, são estes os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco
e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em arremessar pedras com fundas, em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Olha a qualidade dos homens que foram colocados ao lado de Davi. Homens valentes e habilidosos, mexiam nas armas tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Ou seja, não tinha tempo ruim para esses homens, não tinha não me toques para esses homens, não tinha isso eu não faço, aí assim eu não consigo. De qualquer jeito eles davam conta do negócio. É com a mão direita, é com a mão esquerda, e o texto deixa claro como é que era a disposição desses homens. Eu acho interessante também que o rosto deles era como o rosto de quê? De leões. Eram uns homens bravos, hein? Rosto de leão. Aí eu fico vendo como é que é o rosto dos irmãos aí. Às vezes é bravo porque é cara feia, né? E quer te pegar, ficar com raiva de você e tal. Mas às vezes, irmãos, a gente tem um rosto de covarde. A gente tem um rostinho amarelinho, né? Qualquer coisa a gente tem medo, qualquer coisa estamos acuados, qualquer coisa nos desviamos de fazer o que temos que fazer. Cadê o rosto de leão, né? Tem uma igreja aí que diz que tem cara de leão. Será que tem mesmo cara de leão, gente? E a gente tem realmente essa cara de leão? Se há um leão que a gente tem que imitar, é o nosso leão, o leão da tribo de Judá, né, irmãos? E essa cara que tem que ser a nossa cara, a cara de quem tem coragem. Jesus foi muito corajoso, foi ou não foi, queridos? Foi para a cruz, com muita coragem. Não abriu a sua boca em defesa própria, foi para a cruz e enfrentou tudo até o final e consumou na cruz a nossa vitória. Agora nós temos que ter a cara do leão, sim. Temos que ter a mesma cara, a mesma coragem. E não nos acovardar, como tantos de nós se acovardam com coisas pequenas. Por pequenas coisas deixamos de fazer o que deveríamos fazer. Deixamos de pregar, deixamos de ser usados por Deus. Por pequenos probleminhas, amarelamos, irmãos. Numa linguagem bem clara que todo mundo entende. A gente amarela. E aí, os homens de Davi tinham cara de leão e corriam igual gazela. Tem muita gente que faz ao contrário, tem cara de gazela e corre igual um leão, né? Corre do trabalho, corre do desafio, corre da responsabilidade, né? Inverte o jogo. Não é assim que tem que ser, não, irmão. O jogo tem que ser diferente. Deus está esperando coragem da nossa parte para enfrentar, seja lá o que for. Porque não importa o que eu vou enfrentar, porque no final, não é a minha coragem nem minha força que garante a vitória. Quem garante a vitória é Deus. Os 300 de Gideão não ganharam porque eram corajosos, mas porque Deus os fez vencer. Não é? Então não adianta toda habilidade, toda coragem, porque a vitória vem sempre do Senhor. Mas a falta da coragem e a falta da disposição me desqualifica para agir segundo Deus quer que eu haja. Então, a palavra para nós é coragem. E o que Deus disse a Josué, eu creio que ele está dizendo à igreja hoje. Então, eu quero ler contigo de novo esse texto de Josué, capítulo 1, para nós entendermos o que Deus está esperando de nós como igreja. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Primeira coisa que Deus pede a Josué e que pede da igreja: disposição. Dispõe-te agora e passa este Jordão. O Jordão é um obstáculo, e um obstáculo complicado de ser transposto, um obstáculo perigoso, difícil, mas Deus está dizendo: Josué, dispõe-te agora e passa este Jordão. Disposição. Amados, muitos de nós perdem antes de tentar. Antes de tentar já desiste. Porque falta disposição. O que tem de crente preguiçoso não é mole, não. E depois quer ser abençoado por Deus. É engraçado isso, né? A pessoa não quer mover uma palha, é preguiçosa. Aí depois ora para Deus trazer as coisas para ela.
Não vai trazer nada, vai passar é fome. Deus não abençoa preguiçoso. Disposição é o que está faltando. Já viu como a gente fala rapidamente que está cansado? Parece que virou moda, né? Eu estou tão cansado, estou com a lombeira. Tem algum baiano aqui? Me desculpe, tá? Mas falam isso dos baianos, né? Povo meio cansado. Crente baiano, será que é assim? Coitado dos baianos, perdão, não tem nada a ver isso. Mas não é essa a posição que Deus quer para nós, concorda, amados? Deus quer disposição. Disposição para enfrentar, para vencer o obstáculo, para caminhar, para ir em frente, e não para se acovardar. Para se acovardar tem um monte de gente aí disposta a isso, né? Deixa para o outro, eu fico aqui, vai você, né? Deixa que o outro faz por mim. Está faltando disposição. A palavra que Deus dá a Josué é a mesma para nós, porque sem disposição, se ele não se dispõe para passar o Jordão, como é que ele vai conquistar a terra se nem na terra ele chegou? Você quer conquistar um monte de coisa, mas nem ir você quer. Você quer que as coisas venham a você. Aí não dá, né? Aí é demais. Igreja, dispõe-te. Tenha disposição, vença o cansaço. Todos nós estamos cansados. Todos nós trabalhamos, todos nós temos luta. E se a gente se entregar, a gente fica em casa reclamando. Que dor, que dor, que dor. Não tenho disposição para nada. Se entrega, que vai ser esse o teu fim. Não é isso que você quer para você? Terminar gemendo numa cama? Levanta e vai à luta. É o que Deus está dizendo a Josué e dizendo para você. Levanta e vai à luta. Tenha disposição para passar o Jordão, porque o Jordão é o último obstáculo para que você possa chegar aonde eu quero que você chegue. Mas você tem que vencer, você tem que se dispor a andar e enfrentar esse obstáculo. No versículo 3 ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Esse é o versículo que todo mundo gosta, né? É o versículo, a planta do meu pé, vou pisar lá e vai ser meu. O crente mata barata, né? É meu. Botou o pé, meu. Mas nem quer andar, como é que vai botar o pé? Não é? O botar o pé precisa passar o Jordão. A pessoa não quer nem passar o Jordão, mas quer botar o pé, porque ela quer a mágica, né? Ela quer a coisa. Não, Deus falou, vou botar o pé, é meu. É meu. Ainda tem igreja maluca que ensina isso para as pessoas, né? Não, vai lá, bota o pé que Deus vai te dar. Senta na mesa do teu patrão, que vai ser teu aquele lugar. Já viu isso? Tem cada maluco, né, irmão? Tinha que estar no hospício, estar solto nos púlpitos da igreja. É um problema sério, né? Mas também tem crente maluco que gosta de ouvir isso. Então um maluco fala para o outro, os dois se completam, né? Aonde há um falso profeta, há um falso crente também para ouvir. Então a gente sabe que está tudo em casa, não é verdade? Mas as pessoas gostam de ouvir essas palhaçadas. Então, aonde pisar a planta, eu tenho dado a você. E lá vai a pessoa pisando tudo que é lugar, dizendo, é meu, decreto, ordeno, não adianta nada. Porque Deus está dizendo no contexto você tem que ir botar o pé. E quando você botar, aí eu dou. Porque eu é que te dou a vitória. Mas quem tem que ir é você. Quem tem que vencer, quem tem que se dispor, quem tem que atravessar, é você. Você tem que sair do seu lugar de conforto e ir. Mas se você for, aí eu te dou. Se você se dispor, aí sim eu te abençoo. Veja, a bênção está condicionada a essa disposição. E isso foi prometido também a Jesus, isso foi prometido a Moisés. Leia Isaías 53. Isaías 53, versículo 12. É um texto messiânico, é um texto que fala de Jesus como Messias. E olha só o que está escrito no verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Uma promessa de bênção, de receber os despojos da guerra, mas para isso era preciso morrer. A morte, o sacrifício, garantiriam a vitória. Então veja, dispor-se, caminhar com coragem é que garante a vitória. Mas nós ficamos esperando só no final da promessa, e não naquilo que tem que ser feito para que a promessa possa se cumprir na nossa vida.
E aí, irmãos, é que muitos se enganam, por isso a palavra é para nós. Igreja, coragem. Igreja, disponha-se, caminhe, não fique parado, não fique dormindo, faz a tua parte que Deus fará a dele. Essa é a promessa do Senhor para nós. Versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra aqui dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Então, apesar da promessa anterior, aonde botar a planta do pé será vosso, o versículo 4 já bota um limite nesse negócio. Tá? O limite é a vontade de Deus. O limite é aquilo que Deus determinou. A terra já estava demarcada. Em qualquer lugar daquilo que Deus demarcou previamente que eles colocassem o pé, seria deles. Essa é mais uma razão para parar com esse negócio de ficar pisando tudo que é lugar por aí. Porque a demarcação quem fez foi Deus. Há o limite. Este é o vosso limite. Trazendo essa realidade para a igreja, eu gosto de dizer também que a igreja precisa entender qual é o seu limite de atuação, qual é o seu âmbito de atuação. Eu creio que Deus nos levantou aqui em São Cristóvão e esse mês estamos fazendo 15 anos de igreja. Para quê, irmãos? Para a gente sonhar com a Arábia Saudita? Não, eu acho que Deus nos colocou aqui e o nosso limite é o bairro de São Cristóvão, em primeiro lugar. Nossos esforços, em primeiro lugar, é atuar no nosso limite, no nosso âmbito de atuação, colocar os pés no bairro de São Cristóvão, para que ele seja tomado para Jesus. Colocar os pés aonde o Senhor nos colocou e nos deu como limite. Aqui é o nosso limite. Então a gente, muitas vezes, algumas igrejas ficam sonhando alto, né? Ficam vendo um limite tão maior do que aquele que está, e acaba não fazendo aquilo que é básico que deveria fazer. É igual alguns irmãos que eu conheço que queriam ganhar o mundo, mas não conseguem ganhar nem a sua família. Como é que fica? Eu quero ganhar os crentes, as pessoas lá no Oriente Médio, mas não consegue ganhar nem a família, nem os vizinhos. Como é que vai ganhar lá? Então, primeiro aqui, primeiro na área que Deus determinou para nós. E a nossa área aqui, Igreja Nova Vida, em São Cristóvão, isso faz parte do nosso nome, sabia? É em São Cristóvão, Nova Vida em São Cristóvão. É em São Cristóvão, no bairro de São Cristóvão, que em primeiro lugar nós estamos levando a mensagem de Nova Vida. É claro que está indo pela internet, está indo para vários lugares no mundo, no Brasil. Maravilha, aquilo que Deus quiser fazer. Mas a nossa atenção, a nossa concentração deve ser aqui no bairro de São Cristóvão. Coragem. O bairro de São Cristóvão é nosso. O Senhor nos deu. Amém? Há 15 anos atrás o Senhor nos colocou aqui e de maneira milagrosa nos manteve. De maneira milagrosa nos deu expansão e estamos nos expandindo cada vez mais, de maneira milagrosa, porque há pessoas corajosas aqui fazendo a obra do Senhor, que não têm se curvado, não têm desistido, não têm se acovardado, continuam, independente das circunstâncias, independente dos obstáculos, continuamos em frente. E é por isso que o Senhor abençoa. Você quer ser abençoado? Tenha coragem, faça o que Deus está mandando fazer e não tenha medo, mas olhe o limite da atuação. Não saia do seu limite, não extrapole o seu limite, queridos. Hoje há algumas pessoas que acham que não há limites. Ora, não há limite para o que Deus pode fazer. Concorda comigo? Isso eu concordo. Não há limite. Deus, a Bíblia diz, inclusive, pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Não há limite. Mas eu sou limitado. Deus não é limitado, mas eu sou. E eu preciso me concentrar naquilo que o Senhor me deu. Então tem gente que atira para tudo que é lado, mas não se concentra naquilo que recebeu do Senhor. Há um limite para nós, mas a coragem é essencial para que a gente continue fazendo aquilo que Deus deseja que a gente faça. E veja o que ele diz no versículo número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Como Deus foi com Jesus, ele é com a igreja. Jesus mesmo fez a promessa, ele disse, não vos deixarei órfãos. Então hoje temos o Espírito Santo conosco, amém, irmãos? O Espírito Santo está conosco para falar por nós, para atuar na nossa vida,
para estar conosco de maneira que ninguém possa nos resistir, ninguém poderá resistir. Por quê? Deus está conosco para nos guardar. Essa é a segurança que temos para com Deus. A Bíblia não diz: se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Então Deus está com a gente, não há o que temer. Se tiver que morrer, morre, tá bom? Nessa hora fica todo mundo assim: peraí, pastor, que negócio é esse? É bom que a gente está no Brasil, né? Se estivesse num lugar de perseguição, como é que seria a igreja? Hein? Se estivesse num lugar de perseguição, que declarar a fé criasse problema, como é que seria a igreja aqui? Mas a palavra é a mesma para nós. Ele disse: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Essa promessa é de Deus para a igreja. Deus não abandona a igreja. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é a igreja do Senhor? Mas você só é igreja quando você está na igreja. E eu não estou falando de um prédio, antes que alguém me critique, eu estou falando de estar na igreja, onde 2 ou 3 estiverem. Hoje em dia é engraçado, tem muita gente criticando a igreja, viu? Tem um monte de gente, não precisa de igreja mais, igreja é coisa de homem, igreja é uma instituição, igreja é um prédio, igreja é isso, igreja é isso. Critica. Você vai perguntar à pessoa: onde é que você está? Está em casa, vendo televisão nessa hora. Né? Critica bem essa igreja, mas não frequenta lugar nenhum, não congrega em lugar nenhum, e depois quer interpretar o texto: não deixeis de vos congregar. Não está congregando em lugar nenhum. Nem na igreja que é instituição, nem na igreja em casa, nem na igreja na rua, sei lá onde ela quer que seja a igreja. Não congrega em lugar nenhum, mas fala da igreja. Como é que pode isso, né, irmãos? Deus abençoa a sua igreja. As portas do inferno não prevaleçam contra ela, por mais que ela seja criticada, por mais que ela seja desdenhada, há uma promessa de Deus: as portas do inferno não prevalecerão. Mas eu só sou igreja quando eu estou com você, quando estamos juntos. Então não dá para invocar essa promessa para mim particularmente lá na minha casa. Para mim particularmente lá na minha casa tem outras promessas. Essa Jesus fez à igreja. A igreja do Senhor, que são os crentes em Jesus Cristo que se reúnem para cultuar ao Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. Então a mesma promessa feita a Josué se aplica a nós. O Senhor não nos desamparará e por isso ninguém poderá nos resistir, porque Ele está conosco. Quando você está agindo em nome da igreja, não há o que você temer. Deus está protegendo você. Creia nisso. Encoraje-se com isto, querido. Essa é uma verdade da palavra do Senhor. E assim o Senhor também esteve com Jesus o tempo todo. Jesus o tempo todo teve a presença de Deus. Ele disse: eu vou embora, mas vocês também terão a presença do Senhor, porque o Espírito Santo estará com vocês. Verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. A igreja precisa ser corajosa para cumprir a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Porque Deus nos deixou aqui como igreja. Qual a missão que Ele nos deu? Evangelizar. Pregar o Evangelho. Esta é a missão da igreja. Ser forte e corajoso. E você fará esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Veja, Deus deseja salvar. Mas o apóstolo Paulo questiona: como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Senhor enviou a igreja para pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, você precisa ser forte e corajoso. Veja, em qualquer âmbito, não imagina que pregação do Evangelho seja apenas de uma maneira. Há várias maneiras de pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho na rua, distribuindo um folheto, mas essa não é a única maneira. Você pode pregar o Evangelho no seu trabalho, no seu colégio, na sua vizinhança, onde você está. Você pode pregar o Evangelho sem dizer uma palavra. Pode ou não pode? Pode pregar o Evangelho sem dizer uma palavra. Com a sua vida, você prega o Evangelho. Mas para tudo isso, você precisa ser forte e corajoso. A promessa de Deus sobre a sua vida, Deus tem o desejo de salvar as pessoas, mas Ele designou a nós a missão de pregar o Evangelho. Então somos nós que temos que pregar o Evangelho. E Ele diz: ser forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso.
Amado, não se conforme com fraqueza. Não se conforme com fraqueza. A gente fica todo momento dando essa desculpa. Já não aguento mais ouvir isso. A carne é fraca. Caramba, para com isso, chega. Né? Arruma outra, muda o disco. Né? A carne é fraca. Eu sou fraco. Eu sou pobre. Para com esse negócio. Deus está dizendo, seja forte. Seja corajoso. Para de se depreciar. Para de dizer que você não pode, que você não consegue. Faz o que eu estou mandando e pronto. Você vai ver se não vai conseguir. É só isso que Deus está dizendo. Seja forte e corajoso. Versículo 7, ele continua. Tão somente ser forte e muito corajoso. Deus repete 2 vezes seguidas. No verso 6 ele diz, ser forte e corajoso. Depois, tão somente, apenas isto, seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É preciso coragem, é preciso força, para que agora, no contexto do verso 7, guardar a palavra de Deus. Ele diz, seja forte e corajoso para guardar todas as palavras do meu servo Moisés, aquelas que ele te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Mais uma vez, todo mundo gosta do final do versículo, ser bem-sucedido. Quem não gosta de ser bem-sucedido? Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta do final da história, todo mundo gosta do sucesso, todo mundo gosta da prosperidade, do dinheiro, disso, daquilo, outro, todo mundo gosta. Mas o que Deus está dizendo, antes disso tudo, seja forte e corajoso. E seja forte e corajoso para guardar o que eu estou te mandando guardar. As palavras que eu dei a Moisés agora estão sob tua responsabilidade, guardá-las, praticá-las, vivê-las. É preciso coragem para praticar a palavra de Deus. E quanto mais o tempo passa, mais coragem a gente tem que ter para mostrar que estamos com Deus. Porque cada vez mais o mundo está corrompido. Está ou não está? E é preciso coragem para você não entrar na corrupção. É preciso coragem para você se opor ao que a maioria está fazendo. Quando isso é coisa de minoria, não tem problema. Mas quando isso se torna coisa da maioria, você se torna minoria por querer ser correto, por querer fazer o certo. E aí, quando está todo mundo fazendo errado, eles se voltam contra aquele que quer fazer o certo. Não é assim que funciona? Então, por isso é necessário coragem para guardar a palavra de Deus. A palavra que o Senhor ordenou, segundo está escrito no versículo 7. Mas é a guarda dessa palavra que te fará bem-sucedido. Lembra do Salmo número 1? Vamos ler Salmo número 1? Olha só o que está escrito. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas por que ele é bem-sucedido? Porque ele medita na palavra de Deus, ele guarda a palavra de Deus, ele pratica a palavra de Deus, ele a põe em prática na sua vida. A mesma coisa Deus diz a Moisés, seja forte e corajoso para guardar o que eu estou te dizendo, para praticar, mesmo que todo mundo esteja contra, seja forte para ser do contra, e aí você será bem-sucedido em tudo aquilo que você realizar. Os planos de Deus que estão diante de você certamente se cumprirão. Versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Igualzinho Salmo 1, né? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesse de falar, medita dia e noite e tenha o cuidado de fazer. Falar, meditar e fazer as ordens do Senhor. Coragem para não parar de falar, para cumprir a palavra de Deus, para levar a palavra do Senhor e para guardar e fazer tudo aquilo que ela está mandando fazer. Esse é o caminho do sucesso segundo Deus. Aí ele fala até no final de fazer prosperar o caminho. A tão falada prosperidade que tanta gente quer, ela está atrelada
Não há como fugir disso. A obediência, ela está atrelada à coragem para falar e fazer, a coragem para falar e cumprir o que fala na sua própria vida. Esta prosperidade tão sonhada por tantos está condicionada a essa coragem. Mas, na verdade, o sentido da prosperidade que Deus está dando aqui não é prosperidade para mim, é prosperidade para os propósitos de Deus na minha vida. O prosperar o caminho de Josué significava Josué conquistar a terra que Deus queria que ele conquistasse. Veja, a prosperidade que Deus tem para nós não é a gente ganhar o que a gente quer ganhar, mas é a gente ganhar o que Deus quer que a gente ganhe. Você entende a diferença? Tem uma diferença aí, não tem, irmãos? Deus não dá o que eu quero ganhar, mas Ele me dá o que Ele quer que eu ganhe. Mas para isso eu preciso guardar a sua palavra. Eu preciso ter coragem e disposição para fazer o que Ele quer. E aí sim eu serei bem-sucedido. Esse caminho da vitória é o caminho da obediência, mas é o caminho da coragem, é o caminho da disposição, é o caminho da intrepidez, é o caminho da obediência e da disciplina. Irmãos, hoje é um monte de gente querendo se dar bem sem disciplina. Um monte de gente que quer que a sorte lhe sorria. Então joga na loto, joga na Mega Sena, não enche minha paciência. É ou não é? Por quê? Você está querendo é isso. Porque vida com Deus não é jogo de sorte. É vida de construção. É projeto de Deus para a vida. É vida plena em todos os sentidos, para todo o tempo. Até a morte e depois dela. Porque aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então aquilo que a gente começa aqui continua pela eternidade, amados. Vida com Deus é a longo prazo. As pessoas hoje querem tudo a curto prazo e nem coragem têm para fazer alguma coisa. Deus está dizendo à igreja: tenha coragem. Coragem para pregar, coragem para falar, coragem para cumprir na tua vida a palavra que você prega, coragem para fazer a vontade do Senhor. É o que Ele está exigindo de nós. E termina no verso 9 dizendo: não te mandei eu ser forte e corajoso? Mais uma vez Ele fala: não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não é isso que nós queremos, irmãos? Não é isso que vai garantir certamente a nossa vitória? O que Deus nos mandou é só fazer. Então, se eu faço o que Deus mandou, por que temer? O medo é um problema para muita gente. O medo, a Bíblia diz, produz tormento. E quem está atormentado não pode ser aperfeiçoado no amor, diz a palavra de Deus. Mas o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Por que temer se eu estou fazendo o que Deus mandou? É isso que Deus está dizendo no verso 9. Quando Ele fala no verso 9: não te mandei eu ser forte e corajoso? Ora, se eu ouvi, obedeci e fui forte e corajoso, por que eu vou temer alguma coisa? Eu obedeci. Medo tem que ter quem está errado. Medo tem que ter quem está pecando. Medo tem que ter quem desobedece, o covarde, o preguiçoso. Esse tem que ter medo. Se eu fosse covarde e preguiçoso, eu estava morrendo de medo. Porque Deus está vendo isso, irmão. Deus está vendo a tua covardia, a tua preguiça. Deus está vendo quando você deixa para outro o que você devia estar fazendo. Deus está vendo quando você foge da raia, amarela na parada. Deus está vendo tudo isso. Está ou não está? Então é melhor você ter medo. Agora, se você está sendo forte e corajoso, está fazendo o que Deus mandou, tem medo por quê? Qual a razão do medo? É engraçado que o medo é uma coisa que, se a gente deixar, domina, irmão. É ou não é? Se você deixar, ele domina. Então, quando vier um pensamento de medo, vai: sai para lá, chulé. Não tem isso não. Que medo, o quê? Deus está comigo. Estou fazendo o que Deus mandou. Minha vida é de Deus. Não tem medo nenhum. Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Não adianta andar com segurança se Deus não guardar. Não adianta ter carro blindado se Deus não guardar. Você entende, irmão? Não adianta botar alarme e tranca na casa se Deus não guardar. Então, não há o que temer. Deus mandou, obedeça. Não te mandei eu, é só obedecer. Não se espante. Lutas virão.
Lutas fazem parte da vida. Ele diz, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Lutas virão para nos espantar, mas ele diz, eu estarei com você. Não se espante, não tenha medo. Lutas fazem parte da vida, mas o que você precisa é fazer o que eu mandei. Se você fizer o que Deus mandou, não tem motivo para medo. E para terminar, abra comigo, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Apocalipse capítulo 2, verso número 10. O Senhor diz à igreja, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Termina dizendo o quê? Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Seja fiel, não tenha medo. Alguns vão ser presos, alguns vão morrer, alguns vão passar problema, mas eu estou no controle de tudo. Eu não te mandei? Não precisa ter medo. Seja fiel até a morte. Fidelidade a Deus. Para isso, coragem. Para isso, disposição. Se disponha. Seja forte, seja corajoso. É o que Deus está mandando. O meu desejo para a igreja, irmãos, não é que a igreja seja numerosíssima, que a nossa igreja aqui em São Cristóvão tenha 10 mil membros. Meu desejo é que pelo menos os 300 que tenham aqui sejam de Gideão, amém? Sejam fortes, sejam corajosos para cumprir a palavra, que se empenhem para viver a palavra de Deus em suas vidas. Já está bom isso, está bom. Se for 300, e dessa forma, Deus faz, até com menos Ele faz. Não adianta ter uma multidão de covardes. O que é melhor é ter poucos, mas bons. Que a gente tenha bons aqui, amém? Que você seja um crente bom, crente com quem Deus pode contar, um crente disponível para o Senhor, cheio de força e de coragem, passa por problema, passa por luta, mas não desiste, porque sabe em quem tem crido e confia no Deus que te dá a vitória, amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar aquele que nos dá a vitória. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Fala para Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Você crê nisso que você cantou aí, irmão? Você crê nas palavras que você proferiu? Jesus é maravilhoso. E Ele está ajudando. Ele está contigo. Ele está junto conosco. É só fazer a sua vontade. Ainda que venha chorar, o Senhor está conosco. Não há o que temer, não há por que se acovardar. É ser corajoso e ir em frente. E Deus abençoa quem age assim. Deus abençoa quem é forte e corajoso, quem tem disposição. Aí o Senhor faz o impossível. Aí o Senhor renova tuas forças, te dá mais força do que você imagina que tem. É como Paulo ao dizer, quando eu sou fraco, aí que sou forte.
porque é aí que eu vejo Deus agindo na minha vida. É assim que tem que ser. Seja forte na presença de Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra, que ela possa mudar a nossa vida, Pai, mudar as nossas atitudes, que haja uma diferença em nós agora, que a covardia saia de nós, Pai, que a acomodação, a preguiça possa deixar a nossa vida, para que nós possamos lutar e vencer, porque o Senhor é que nos dá a vitória, e contigo somos mais do que vencedores. Dá essa consciência à tua igreja, Pai. Fala aos corações, Pai, em nome de Jesus. Convence os teus filhos da verdade pelo Espírito Santo. Tira o engano, tira o erro do coração, meu Pai. Melhor é guardar a tua palavra, melhor é obedecer. Esse é o único meio de fazer prosperar o caminho e de ser bem sucedido aonde quer que estejamos, guardando a tua palavra com força e com coragem. Pai, renova as forças do meu irmão. O meu irmão e minha irmã, que essa noite chegaram aqui à igreja enfraquecidos, entristecidos, desanimados, acovardados, com medo de alguma coisa. Pai, tira esse medo em nome de Jesus. Tira esse medo, para que esta semana ainda seja uma semana de vitória, Pai. Para que seja o início de uma vida de vitória, Senhor. Em nome de Jesus, promove isso no coração dos teus filhos que estão abatidos essa noite. Em nome de Jesus, renova a força e a coragem. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, meu irmão. Deus te fortaleça, te levante como alguém forte e corajoso, com o qual Deus possa contar para fazer a obra do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos louvar, receba a ceia do Senhor. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus, está o meu coração,
Senhor.